Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos que envolvem aqui procedimentos de auditoria em contas do ativo. Só deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Tá, tá aqui. Deve aparecer aí a auditoria aí, né? Apareceu? Apareceu, professor. Tá. Só lembrando alguns itens que eu acho que tem gente que chegou depois. Alguns lembretes que eu já estava falando para os colegas que já estavam dentro da nossa sala aqui, sala virtual. Junto com o e-mail de convocação da aula, que eu sempre passo um pouco antes do início das nossas aulas, eu passei também no finalzinho desse e-mail um link para o Kahoot que envolve esses procedimentos de auditoria para contas patrimoniais. Esse link ele vai ter validade, já está valendo a partir acho que foi da meia-noite que eu mexi com ele, até o dia 26, até as 11 horas da noite, tá? Então vocês vão ter lá a possibilidade de fazer individualmente e acessar a qualquer momento. É óbvio, né, que só vão acessar depois que vocês tiverem a minha aula e acessarem também os slides que vão estar disponíveis para vocês. Outro ponto que eu falei até com a Luciane, a Luciane perguntou na última aula em relação à guarda dos documentos, que nós estávamos falando sobre papéis de trabalho. Eu coloquei mais um paper lá, uma reportagem que fala sobre, mais detalhadamente, sobre como se faz essa guarda, inclusive fala detalhadamente sobre as sanções de você vazar essa informação para terceiros. Tá? Hoje nós iremos falar sobre procedimentos de auditoria em contas patrimoniais. Vamos começar a falar sobre o ativo, mais especificamente o ativo circulante. Então, nas próximas aulas, vamos falar daí do não circulante, daí vamos para o passivo e depois vamos falar sobre contas de resultado. Então, o que são esses procedimentos? E é o que a gente até estava falando aqui no início da nossa aula. Até então, nós vimos a parte introdutória que fala sobre o que é a auditoria, o que é auditoria interna e externa. Vimos a importância das normas, as normas que norteiam todos os procedimentos de auditoria. Falamos sobre planejamento, que é a primeira etapa do processo de auditoria. E na última aula falamos sobre papéis de trabalho, que é o registro de todas essas averiguações para chegar na conclusão ou no parecer final. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos, como que a gente chega nas revisões, que é a parte prática do auditor dentro das empresas. Então, aí, para que seja feita essa elaboração e aplicação dos programas de trabalho aqui para contas de ativo, programas de auditoria, mais especificamente, né? A gente tem que estar atento aos objetivos a serem atingidos para cada auditoria. E isso está muito ligado, que a gente já viu, com o nosso planejamento. Então, para que eu tenha, começar, primeira coisa, fazer esses procedimentos dentro dessas contas patrimoniais, eu tenho que entender muito bem o que eu quero nesse programa de auditoria. E o planejamento é um ponto-chave desse processo. Como a gente já viu, o objetivo geral de um exame de auditoria é dar aos auditores provas suficientes para fundamentar seu parecer sobre as demonstrações financeiras em sua totalidade. Mas para isso, os auditores têm que fazer alguns procedimentos. E a gente vai elencar aqui esses procedimentos e entender cada um deles e vamos detalhar a aplicabilidade de cada um deles por contas patrimoniais, começando, inclusive, pela conta caixa e equivalentes. Primeiro, a gente vai entender quais são esses procedimentos e o que eles são. Então, aqui, embora aqui os objetivos de auditoria eles possam variar ligeiramente aqui de um tipo para outro no ativo, eles aplicam-se de modo geral em quase todos os tipos, tá? Inclusive alguns deles em relação ao passivo também. Então, mas eles se entrelaçam muitas vezes esses procedimentos. Então, os procedimentos gerais de auditoria em contas de ativo são o de existência, o de avaliação, o de autorização, o de propriedade, o de restrições, o de exatidão de valores e da utilidade e, por último, a apresentação das demonstrações. A gente vai detalhar ponto a ponto de cada um deles as características desses procedimentos.
Então, o primeiro deles é a existência. Aqui, vou fazer a verificação da existência do item no ativo. Vou evidenciar de forma quantitativa e qualitativa a existência do bem, em alguns casos, confirmar a existência pessoalmente. Não adianta nada eu ter apenas um número, mas eu tenho que qualificar, eu tenho que dizer que aquele bem existe e que ele está lá. Então, a existência, a verificação, muitas vezes eu vou ter que fazer pessoalmente, para que eu possa tangibilizar esse procedimento. Outro é a avaliação. O que é a avaliação? É a determinação do valor de custo ou de mercado de um bem. No caso de estoques, contas a receber, investimentos, normalmente exigem aí procedimentos para determinação de valor, como consulta de uma lista de cotações, exame de lista de preços, exame de catálogo. Para que você possa verificar esse valor, principalmente quando se envolve valor de mercado, eu tenho que fazer essa avaliação se aquele valor ali, a determinação do valor de mercado ou de custo do bem. Então como é que eu sei quanto que é o valor de custo? Então, vou ter que ver como que o mercado, né, o valor de mercado aí que está vendendo normalmente. Isso aqui a gente está falando de uma avaliação. Mesma coisa em relação à cotação, por exemplo, de investimentos que envolvem investimentos não permanentes em bolsa, por exemplo, que a gente chama, ou até permanentes, dependendo do caráter que o dono queira dar para aquilo. Se eu tenho investimentos na Petrobras que eu quero colocar lá como investimentos permanentes, beleza, não detenho controle, mas eu tenho que trazer aquilo aqui, a valor de custo, a valor de mercado, geralmente é valor de custo. Então, muitas vezes é o valor que eu adquiri, mas tem alguns bens que eu vou ter que trazer valor de mercado, algumas ações sim, dependendo da representatividade deles. Para isso eu vou usar todos esses itens aqui, de listas de cotações, exame de lista de preços, até de catálogos. Autorização. Esse procedimento aqui diz respeito à autorização para a aquisição do bem. Quem é que deu a ordem para comprar aquele bem? Então, o auditor ele tem que se assegurar da existência e da legitimidade dessas autorizações na aquisição de ativos. Alguém teve ou deu a autorização para adquirir aquele bem. Então, é a existência dessa autorização. Quem fez a autorização para a aquisição do bem? Outro procedimento é a propriedade. Comprovar a propriedade do bem através aqui da documentação. Em muitos casos aqui, a posse do bem é comprovada por uma nota, uma fatura, no caso de estoques, títulos, no caso aí até de contas a receber, e maquinários. Isso aí é a comprovação que é da empresa, né? Nota fiscal, tudo mais. Comprovação de propriedade. Outro procedimento que os auditores utilizam em relação a restrições. O que a gente entende por restrições? Averiguar se não tem ônus ou restrições de qualquer natureza em relação ao bem. Quando você adquire um bem, ele pode ficar alienado a uma financeira, a um banco. Então, aqui ele vai realizar aqui os exames nas cláusulas restritivas dos contratos, junto aos credores, né? Então, ou então até mesmo um exame de dados públicos oficiais para certificar-se que não há restrições de qualquer espécie. Quando ele fala aqui exames de dados públicos, é o caso, por exemplo, quando há restrições em relação quando fica alienado, principalmente veículos, né? Ele fica registrado dentro do Detran essa alienação, né? Que a gente chama, fugiu o nome agora, que é uma restrição, inclusive fica no documento do veículo. Professor, Oi. E quando tem essa restrição, o que se faz daí? Não, aqui ele só está avaliando a restrição. Realmente se tem essa restrição. Por que é a restrição aqui? A restrição não quer dizer o seguinte, que ele não pode vender aquele veículo enquanto não quitar a dívida dele com o banco. Ah, tá, entendi. Serve para controle, no caso. Exatamente. E aqui é um procedimento de controle. Então, ele está com o veículo lá.
esse veículo ele está alienado a um banco. Por quê? Porque não foi pago ainda. Ou pode ser que esteja alienado, mas já foi pago. E só falta fazer a baixa no Detran. Mas ainda está grifado dentro dos sistemas públicos que tem esse controle, que ainda não é ainda de posse da instituição. Ela só tem o uso, por enquanto. Quando se paga integralmente, ela passa a ter a posse também. A restrição é que, enquanto o bem estiver com dívidas junto à instituição financeira, aquele bem pertence à instituição financeira. Por isso que a gente chama restritivos no seguinte sentido, de estar grifado não em nome da empresa, mas sim em nome de um terceiro. Tá bom? O auditor tem que fazer o exame dessas cláusulas restritivas. Até quando vai ficar alienado, né? E como foi alienado, e certificar que isso também está registrado em um órgão, ou o inverso, pode estar registrado e a empresa já pensa que está desalienado, que eles chamam. Tá? Tem até um termo no Detran que eles usam para que você tire essa registro do documento. Por exemplo, se você fez um financiamento, aquele bem não vem no teu nome, naquele certificado de posse, vem em nome da financeira. E no teu documento do veículo diz que aquele bem tem alienação fiduciária a tal instituição financeira. É o auditor que vai fazer, vai verificar se realmente a cláusula contratual está correta versus o que está no documento e tal. Tudo perfeito, está correto. Muitas vezes ocorre o que eu falei para você, né? Ou o bem não tem alienação, um problema de registro de quem fez, ou o bem já foi pago e ainda continua com um restritivo perante esses órgãos públicos. Ele faz esse cruzamento. E a gente chama isso de avaliação de restrição. Verificar se tem ônus ou restrições em relação àquele bem. Pode haver ônus, porque eu posso também ter o seguinte. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um bem que pode estar, não alugado, mas um bem que eu esteja arrendado e eu coloco dentro do meu imobilizado e tenho, sei lá, pendências de condomínio. Pode ocorrer. Lembrando que muitos bens que mesmo estando alienados, né, eu tenho que honrar os compromissos que ele está atrelado ao bem. É a mesma coisa no caso do veículo. Não adianta, eu comprei o veículo, mas fica por minha conta pagar o IPVA do carro, né? Esse é um ônus que deveria estar em quem está utilizando. Pode, independente de algumas instituições financeiras, não ter controle e recai sobre a própria instituição financeira. O banco que eu trabalhei anteriormente, ninguém tinha controle disso. Tiveram um monte de problema. Por quê? Porque tantas multas como o não pagamento de PVA acabava caindo na conta de quem? Não de quem estava com veículos, e sim da financeira. Então, isso é um problema. Agora, o auditor tem que fazer essa checagem aí dessas restrições. Tá? Dúvidas em relação a isso, Luciane? Tranquilo? Agora não, professor, ficou bem esclarecido. Obrigada. Tá. Outro procedimento envolve o que a gente chama de exatidão de valores. Então, para ver se aquele valor que está registrado ali está correto. Então, dentre esses procedimentos, tem várias formas de chegar a essa exatidão de valores. Primeiro é a verificação física, externa, até mesmo contagem. Claro, mas, poxa, professor, tem que contar um a um? Mas, se forem poucos, não tem problema. Agora, se você vai fazer isso na contagem de estoques, por exemplo, a empresa tem 60 mil itens. Aí você vai ter que fazer por amostragem essa contagem. Tá? A verificação também dos registros contábeis, pode ver que isso aqui um não elimina o outro. E se essa documentação ela foi feita em tempo hábil em relação ao cliente. Por que a gente entende por tempo hábil? Então, lembramos do princípio da competência, né? Não adianta comprar em fevereiro o bem
e registrar ele apenas dentro da contabilidade em abril. Então, aconteceu não num tempo hábil esse registro. E é óbvio que dentro da contabilidade deveria estar registrado, e se fosse, por exemplo, um item de imobilizado, deveria sofrer depreciação, todos os processos que a gente sabe que na contabilidade são exigidos. Então, isso aqui compromete muito o registro contábil. Tá? Ele vai fazer essa verificação de registro de valores e que vão ter que ter exatidão. Tá? Então, a exatidão de valores também é checada pelos auditores. Outro ponto é a utilidade do bem. O grau de utilidade do bem, avaliar o uso potencial dele. Então, a empresa não compra, ou não deveria de comprar, itens dentro do imobilizado que não vai usar. E se estiver dentro do imobilizado, ele está atrapalhando e gerando uma imobilização desnecessária. É um dinheiro parado. Dentro dessa utilidade também, verificar o grau de obsolescência, quanto que ele não está depreciado, e se não é o caso dele também ser jogado para como ser vendido, né? Então não tem por que estar lá, porque o grau de obsolescência já está, ele não está sendo mais útil para a organização. Então, essa verificação da utilidade também os auditores vão fazer. Grau de obsolescência e também o detalhe, né? Se isso aqui é divulgado de forma correta, inclusive isso também no próprio último item lá é obrigado, né? Se essa obsolescência está bem relacionada dentro das demonstrações contábeis. Por que isso é muito importante? Isso aí define claramente o grau de estratégia de longo prazo que as empresas têm, tá? Tem muitas empresas que dependem do imobilizado e é fundamental que esse imobilizado esteja altamente atualizado ou trabalhando com equipamentos de última geração, é fundamental para a sobrevivência da empresa. Imaginamos que uma transportadora demore 10 anos para trocar os caminhões. O grau de utilidade desse caminhão geralmente vai estar altamente defasado em função do quê? Nós temos vários fatores. Primeiro, dependendo da rota que esse caminhão faça, se ele cruza o Brasil de ponta a ponta, a probabilidade dele estar altamente depreciado nesses 10 anos é muito grande. Então, nós estamos falando em caminhões aí que demoram em torno de 5 anos, talvez dependendo aí do tamanho do caminhão, um pouquinho mais, para serem depreciados. Então, eles praticamente, no nosso exemplo, estariam com o dobro de vida útil. Isso gera um desgaste absurdo. Nós não temos rodovias iguais às rodovias europeias, as autobahns lá, que são tudo um tapete. Aqui não. Basta ir um pouquinho para o norte do país, você já vai perceber que não tem um caminhão que aguente. Automaticamente, então, é algo que quem atua nesse segmento tem que estar muito preocupado em estar trocando e deixando eles cada vez mais novinhos, por conta de que vai ter um desgastes adicionais e vai ter que ter toda uma estrutura de oficinas para consertar esses caminhões. Enquanto que se ele estiver com esse grau de depreciabilidade bem reduzido, no máximo a 5 anos, não que não vai ter problemas com os caminhões, mas a probabilidade dele ficar na mão e comprometer toda a operacionalidade da empresa é menor do que eu ter caminhões totalmente defasados, porque eles vão ter garantias da fábrica e, em última hipótese, né, existe contratos de substituição ou coisa parecida, dependendo da forma com que eles são adquiridos, mesmo porque são bens com um valor bem expressivo, né? Tem caminhões aí que valem milhões de reais. Então, o auditor tem que estar olhando essa utilidade do bem, se o bem necessariamente não deveria ser trocado, porque a continuidade da organização está muito dependente desse tipo de item aqui, tá? Claro, nós vamos ver, inclusive a gente está vendo já, quase todos aqui estão fazendo comigo análise de demonstrações financeiras, não? Acho que sim, Wilson. Basicamente quase todos. Nós vimos muito por conta do nosso último exemplo,
que nós analisamos um supermercado. Então, a gente viu que aquele supermercado, o problema da depreciação não era tanto, né? Mas nós tínhamos lá outros aspectos a serem considerados, né? Que envolvem quase que todos esses procedimentos aqui, tá bom? Agora, se nós estivéssemos analisando uma indústria nós temos um sério problema. A utilidade vai ter que ser olhada, e é um grande grupo dentro, no caso de avaliações de ativos, né? Avaliação de ativos, que é um item patrimonial, é um grande item do ativo, um grande grupo, por exemplo, do ativo imobilizado, tanto tangível como intangível, em uma indústria tende a ser aí, dependendo do tipo de indústria, muitas vezes até quase metade do total do ativo, muito por conta de que em uma indústria é normal acontecer essa concentração em função da atividade que ela exerce. Dentro desses procedimentos, o último a ser analisado é o que a gente chama de apresentação. Verificar se na hora de publicar as demonstrações, elas atenderam essas regras e se foram bem descritas quanto a métodos de avaliação, divulgação de valores, referências em notas explicativas e descrição de ônus ou restrições, que está dentro daquele nosso item lá de restrições, né? Notem que eles um interfere no outro, mas claro, aqui eu estou verificando apenas a restrição e aqui eu estou verificando se isso foi muito bem descrito. Então, na hora de abrir o imobilizado, eu vou ter que ver, olha, tantos itens imobilizados estão alienados, ou são financiamentos e tudo mais. É justamente essa abertura. Aqui é verificar se esses ativos estão apresentados de forma adequada nas demonstrações financeiras. Então, o auditor, ele tem a preocupação não somente da qualidade em relação a todos esses procedimentos, mas também de como isso está sendo mostrado a terceiros, descritos, se isso aqui foi muito bem realizado, de forma muito pontual, descritos de forma a mostrar todos os métodos e avaliações, e os valores, né, principalmente esses valores de referências, estão bem detalhados em notas explicativas. Então, principalmente no caso das SAs, porque você vai gerar informação aí para o mercado. Tá? Em relação a procedimentos, gente, tranquilo? Dúvidas em relação a esses aspectos aqui? É muito importante, tá? Porque a partir daqui, nós vamos falar várias vezes nesses procedimentos. Porque quando a gente for olhar algumas contas, a gente vai dizer, olha, esse aqui vale tal procedimento que envolve na contabilidade. Ou até criar alguns, ou criar não, vai aparecer alguns outros procedimentos que vão estar relacionados com esses procedimentos aqui. Dúvidas? Podemos abrir o Kahoot aqui, gente? Eu fiz aqui um exercício com 20 questões, antes de nós entrarmos, propriamente dito, nos procedimentos voltados à parte de procedimentos dentro da conta de ativo. Então, eu vou fazer em 2 momentos, eu vou fechar essa nossa apresentação e vou fechar a nossa gravação, tá? Então, a gravação vai ter 2 momentos, um que envolve a parte de procedimentos, depois a gente vai entrar, porque esse Kahoot aqui, eu gostaria que nós fizéssemos sem a gravação. O pessoal que quer fazer esse Kahoot não vai acessar agora, vai acessar depois, ou não teve contato à aula, é importante que eles façam sozinho. Então, aqui eu já vou revelar todo o Kahoot. Então, vamos fazer isso à parte, tá bom? Só deixa eu terminar a gravação aqui.